pessoal, eu sou Andréa Zambel e hoje vamos falar sobre prática civil. Continuamos a falar de recursos. Hoje vamos falar sobre os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles se encontram no rol taxativo dos recursos que estão disciplinados pelo Código de Processo Civil, lá nos artigos 1022 até o 1026. Embargo significa obstar, obstruir. Então, os embargos, eles obstam a decisão judicial quando ela apresenta algum dos vícios que estão apontados lá nos incisos do artigo 1022. Quais são eles? Omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A omissão, ela é a ausência de manifestação sobre pedido ou ponto suscitado por qualquer das partes. Obscuridade é a falta de clareza que torna a decisão ambígua ou confusa. Contradição é o desacordo entre o motivo e a conclusão da decisão que foi proferida. O erro material, ele deve ser compreendido como aquela situação em que a decisão ela não se harmoniza com o entendimento de que se pretendia exprimir, ou que não condiz também objetivamente com os elementos que estão constantes no processo. É o próprio juiz que proferiu a sentença ou o tribunal que proferiu o acórdão que é competente para julgar os embargos declaratórios. Então, opõe-se o embargo por petição simples. Não é necessário a elaboração de petição de interposição como nos outros recursos. O artigo 1023 do Código de Processo Civil, ele dispõe que os embargos não estão sujeitos a preparo, como nos outros recursos. Como regra, não há contraditório. A parte contrária, ela não é intimada para se manifestar, já que os embargos eles não possuem uma finalidade infringente. Pode ocorrer de, ao ato, corrigir eventual omissão, obscuridade ou contradição, principalmente no caso de contradição entre a fundamentação do dispositivo, ocorrer alteração considerável da decisão a ponto dessa apresentar efeito infringente. Então, caso o eventual acolhimento dos embargos de declaração implique na modificação da decisão embargada, o juiz ele vai intimar o embargado para, se ele quiser se manifestar no prazo de 5 dias sobre os embargos que foram opostos. Artigo 1023, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Os embargos, eles são opostos em petição escrita, que deve conter fundamentação vinculada. Ele deve indicar em qual das hipóteses está sendo fundado o embargo de declaração. Se é na omissão, se é na obscuridade, na contradição, ou no erro material, ou em mais de um deles. E demonstrar de forma clara e precisa o motivo dos embargos e cortejar a decisão proferida com a razão da omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que pode ser uma manifestação ou um pedido desconsiderado da parte, um trecho da sentença que conclui de forma diversa da fundamentação probatória que foi feita no processo, e dentre outras situações. Outro aspecto relevante dos embargos é que eles não possuem efeito, eles possuem efeito interruptivo, posto que interrompem o prazo para a interposição dos outros recursos por qualquer das partes. Independentemente do resultado dos embargos, somente a publicação da decisão dos embargos de declaração que os prazos dos outros recursos
vão começar a fluir na íntegra. A Lei 1099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais Estaduais, lá no artigo 50, ela foi alterada pelo Código de Processo Civil, que agora possui os embargos de declaração no juizado especial e efeito interruptivo em relação ao curso do prazo dos outros recursos. Em razão do efeito interruptivo dos embargos, eles podem ser manejados com o intuito de procrastinar o processo. Visando evitar e coibir a má-fé por parte do embargante, o Código ele prevê expressamente a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa e, no caso de reiteração, essa multa ela pode ser elevada no patamar de 10% em caso de reiteração, tá? E deve ser depositado como requisito de interposição de qualquer outro recurso. E não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Isso tem previsão lá no artigo 1026, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Em caso de embargos de declaração, eles não possuem efeito suspensivo. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada, ela pode ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1026, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Chama atenção que há necessidade de requerimento expresso e fundamentado do efeito suspensivo. Bom, quando falamos do pré-questionamento na hipótese de interposição de recurso especial e de recurso extraordinário, ao discorrer sobre embargos de declaração, não podemos deixar de falar do pré-questionamento, que se apresenta como pressuposto recursal para a interposição do recurso extraordinário e especial. O pré-questionamento, ele se traduz pela necessidade de que as matérias que estão sendo apontadas como fundamento dos recursos especiais e extraordinário já tenham sido apontadas e debatidas como violadas pelas partes, além de terem sido apreciadas pelo Poder Judiciário por meio de sua manifestação expressa. Os embargos declaratórios, eles também podem ser opostos com a finalidade de pré-questionamento, que representa requisito para os recursos especiais e extraordinários. O pré-questionamento equivale a dizer que a matéria objeto do recurso especial extraordinário tenha sido apreciada expressamente no acórdão recorrido. Então, quando o acordo ele violar a Constituição ou lei federal de forma implícita para implementar o pré-questionamento, a parte ela deve opor embargos declaratórios. Espero que tenham gostado e até a próxima.